A graça e a paz a todos os irmãos abençoados em Cristo Jesus. Eu sou Ivan Costa e você está no canal Reconciliados em Cristo. Estamos aqui mais uma vez para levar mais uma mensagem aos nossos amados irmãos. Quero pedir aqui a permissão do Eterno para que esteja fazendo uso da sua santa palavra nessa tarde. Não sei que hora, que dia você estará vendo esse vídeo, né? Mas agradeço também a Ele por nos dar o entendimento, mais um dia de vida. Eu só tenho que agradecer ao Senhor nosso Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Eu só tenho a agradecer. E agradeço também de coração a cada um de vocês que se inscreveu no canal Reconciliados em Cristo ultimamente e que tem compartilhado aí nossas mensagens. Muito obrigado a cada um de vocês. Olha, eu creio que você já está vendo aí o tema do nosso estudo nessa tarde, né? Como já disse, não sei que hora você vai estar assistindo, mas antes de tudo eu te peço, não assista esse vídeo sem antes não estar com a sua Bíblia do lado, a Bíblia onde está a Palavra de Deus. Olha, o tema da nossa mensagem hoje, Ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, pastores e algo mais. Olha, essa passagem você encontra ela em Éfesos 4, verso 11, que diz assim, eu vou ler até o verso 13, prestem bastante atenção. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Verso 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos chegamos à unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Abençoado, o que nós temos visto aí, o que eu tenho visto, você também tem visto aí, e tem ouvido falar, olha, é melhor abrir uma igreja do que abrir um boteco e por aí vai. Seria bom se fosse assim mesmo. Se nesses locais chamados igreja fosse pregado de fato o evangelho da graça de Deus. Seria maravilhoso de verdade se nesses locais não pregasse medos nas pessoas, não extorquissem as pessoas através de culpas e medos. Seria muito bom se esses locais não circulasse dinheiro. Seria muito bom se esses locais não tivessem alguém intocável, não toque em mim porque eu sou ungido. Seria muito bom mesmo se não fosse assim. Seria muito bom mesmo. E seria melhor ainda se lá todos tivessem a liberdade de anunciar o evangelho. Seria muito bom se lá as pessoas tivessem liberdade para discordar de algumas coisas que porventura viesse a acontecer. Seria muito bom. Mas infelizmente não é isso que acontece. O que a gente se vê nesses locais chamados igreja, as pessoas se contrariam dentro de uma denominação, fala, eu vou abrir a minha igreja, a partir de hoje eu sou pastor, a partir de hoje eu vou abrir minha própria igreja, vai ali no cartório, registra ali um CNPJ e já sai dali com praticamente 50% da sua igreja já aberta. Então eu te pergunto assim, essa pessoa se torna pastor, aí eu te pergunto, quem disse para ele que ele, a partir daquele momento que ele fez um CNPJ e pôs uma denominação, já registrou lá o nome fantasia e tudo mais, que ele é pastor? Quem? Quem disse para ele? As pessoas, abençoadas, estão esquecendo o propósito de Deus. As pessoas não se preocupam mais com o propósito de Deus. Acham que o propósito de Deus é que Ele arranque dinheiro das pessoas,
Eu queria ver essas chamadas igrejas sem nenhum centavo. Eu queria ver como que ia acontecer. Olha, como que eu hoje pregando, anunciando o Evangelho de Cristo, o Evangelho da graça, vou dizer agora, eu sou pastor, eu sou apóstolo, eu sou isso, eu sou... Eu não posso. Eu não posso e não vou. Não vou dizer que sou um pastor. Ah, eu sou um ministro da graça de Deus. Sou um ministro da graça de Deus. Não é que eu sou um ministro com poder sobre as pessoas. Eu sou um ministro daquele que fica ministrando as palavras, ministrando aqui, igual eu estou agora. Pura e simplesmente assim. Mas sem aqui o objetivo de arrancar dinheiro de quem quer que seja. Sem o objetivo aqui de colocar medo nas pessoas. Não, muito pelo contrário. Que a palavra de Deus através de mim seja de conforto, seja de entendimento, seja de libertação. Não por mérito meu. Não por mérito meu. Mas todo é do Cristo. Olha, pessoal. As pessoas estão aí, a gente costuma dizer que as religiões, elas separam pessoas. Quantas pessoas não estão aí nos locais chamados igreja, aguardando um momento, abrir uma vaga para ele em um determinado lugar, para ele tomar conta de uma igreja? Aí eu pergunto para ele, ele fala, não, foi Deus que me levantou como pastor. Não, não foi Deus. Foi um outro pastor. Não foi Deus. As pessoas falaram, não, vamos abrir, igual aqui perto de onde eu estou morando, compraram 2 lotes, um ao lado do outro, com certeza vai ser um templo, digamos assim, uma igreja, que vão ser levantada ali. Com certeza alguém ali já está de olho naquele ministério ali. Então, é assim que hoje as denominações, as religiões fazem, divide as pessoas. Ou às vezes as pessoas ficam lá dentro sem poder falar nada. Abençoado, presta bastante atenção na palavra de Deus. Preste bastante atenção. Olha, eu vou ler de novo aqui em Éfesos 4, verso 11. Olha o que está dizendo. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Ele mesmo. Está muito claro aqui. Hoje eu estava vendo um vídeo de um abençoado aí, que eu não vou dizer o nome, ele dizendo acerca de uma determinada mulher aí, a respeito dela, idolatrando ela. E quantas pessoas também estão no mesmo caminho, idolatrando homens, e se dizendo pastor, apóstolo e por aí vai. Aqui está muito claro, está dizendo ele mesmo. Essas pessoas que estão por aí dizendo que são pastores, padres, presbíteros, seja lá que for, quem falou para você que você é isso? Quem? Aqui está muito claro, ele mesmo. Ele mesmo. Jesus, ele não está aqui de forma física mais. Ele não está aqui em nós de forma física mais. Então, se você se intitulou aí pastor, padre, quem quer que seja, está errado. Está errado. Na nova aliança, nós somos ministros, todos nós somos ministros, na condição de ministrar a palavra. Não é na condições de dominar sobre as vidas das pessoas, de maneira alguma. O que está aí nem cópia dos verdadeiros pastores da época. Não é. Se fosse tirando cópias deles até chegar no dia de hoje, há mais de 2.000 anos atrás, nem sairia mais no papel. Nem cópia não serve mais. Aqui está muito claro, ele mesmo. E quem falou para esses daí que eles são pastores, padres, ou quem quer que seja? Quem foi que falou? Qual é o propósito de Deus na vida dessas pessoas que se passam por pastores, padres ou algo parecido? Qual é o propósito? É para edificação do corpo de Cristo.
Não, o corpo de Cristo, que é a igreja, já foi edificado. Já foi. Então, benção, o que está aí, as pessoas que estão aí dizendo que são pastores, padre, quem que seja, é homem dando título, dando carteirinha para outros homens e dando poderes para ele. Não é do verdadeiro Messias, não é. Porque nós acabamos de ver, ele mesmo deu. Ele mesmo. É ele mesmo. Está aqui em Éfesos 4, verso 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos chegamos à unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Agorinha, eu vou falar a respeito disso aqui, que nós hoje já estamos perfeitos, de forma espiritual, não de forma física. Vamos continuar lendo. O propósito dessas denominações hoje em dia, nada mais é do que dinheiro. Pura e simplesmente dinheiro. É pura e simplesmente dinheiro. Não tem como as pessoas provar para mim que o objetivo das denominações hoje é levar o evangelho, porque não é. Todos os dias tem que dar dinheiro. Olha o que está dizendo aqui em Mateus 10, verso 9. Não levei nem ouro, nem prata, nem dinheiro, nem em vossos cintos, nem mochilas para a viagem, nem duas túnicas, nem calçados, nem bastão, pois o operário merece o seu salário. Ou seja, o que está dizendo aqui? O operário merece o seu salário. Então, quando merece o seu sustento, aqui está, merece o seu sustento. E algumas traduções aí, está salário. Isso induz as pessoas de que elas têm que receber. E o que nos leva a entender aqui, que onde os discípulos chegassem, ali eles dormiam, ali eles comiam, ali eles bebiam, ali eles passavam a noite. E no outro dia iam embora. E se alguém não recebesse eles, não recebesse a mensagem deles, ele batia a poeira dos pés e ia embora. Eles não levavam nada pelo caminho. Mas eu te pergunto, e hoje, como que está hoje? Como que está vivendo as denominações hoje? E nesse momento aqui, os discípulos eram perseguidos pela religião. Os discípulos foram perseguidos pelo sistema religioso da época. Jesus foi perseguido pelo sistema religioso da época. Ninguém fala isso. Ninguém tem coragem de vir aqui para frente de uma câmera dessa e gravar. Nós em graça temos. Quem pediu a crucificação de Jesus foi o sistema religioso. Ninguém fala isso. Ninguém fala. Porque se falar, o povo vai conhecer a verdade e vai começar a sair de lá e não vai pisar lá mais. Eu quero fazer um vídeo falando disso daí. Eu sei que vai dar muito pano para manga, né, como diz o ditado popular aí, mas é preciso falar. Foi o sistema religioso da época que pediu a crucificação de Cristo. Solte Barrabás e crucifique-os. Falou. As pessoas não sabem disso daí. Ah, mas vocês acham que os discípulos de Jesus da época, eles eram religiosos? Eles tinham placas de denominações? Não tinha. Eles não tinham. Não adianta vir falar que a religião, a denominação A, B, C é a melhor, que não é. Não é permitido por Deus, não é permissão de Deus. Se templos para reuniões fosse bom para os nossos dias, Jesus não teria falado que o templo de Jerusalém não ia sobrar pedra sobre pedra que não seria derrubado. Muito pelo contrário. Ele não ficará pedra sobre pedra que não seja derribado. E veio abaixo no ano 70. Isso eles não falam para você, porque isso é verdade. Jesus teve dado um momento dentro do templo lá que ele teve que ocultar. O que eu me entendo com ocultar? Ele ocultou. Ele chegou a desaparecer.
Ele chegou, eu quero fazer também. É muita coisa para a gente fazer, mas com a paciência a gente chega lá. A palavra diz que ele ocultou. Ele ocultou, ou seja, ele desapareceu. Ah, pode dizer que ele escondeu. Quando a gente chegar a hora da gente fazer esse estudo, a gente vai falar direitinho a respeito aí. Olha, como a gente acabou de ver em Mateus 10, verso 9 e 10, Jesus disse que não era para levar nada pelo caminho também, e da mesma forma eu acho que nem trazer, porque eles não tinham casa. Eles não tinham casa. O negócio deles, ó, segue em frente, meu amigo. Segue em frente. Né? Que em Mateus 10, 23, ele fala assim, quando os perseguir nessa cidade, fuja para outra. Vai fugindo. E é assim que ele disse. Então, siga em frente. Não leve nada pelo caminho. Aí você pode perguntar assim, não, mas de repente não era para levar nada para não ficar pesado. Nananina, não. Olha o que é que disse aqui em Lucas 22, 35. Depois ajuntou. Quando vos mandei, sem bolsas, sem mochilas e sem calçado, faltou-vos porventura alguma coisa? Ele perguntou. E eles responderam, nada, nada faltou. Nada faltou. Então, abençoados, esse negócio de levantar prédio com placas de igreja, isso é coisa do homem. O povo precisa saber disso. Nós não temos que ter medo de vir e falar que não. Isso é coisa de homem. Se tirar o dinheiro desses locais, acaba, porque ninguém vai querer trabalhar de graça, ninguém vai querer fazer nada lá de graça. Nós acabamos de ver aqui que os discípulos de Jesus tinham o chamado. Jesus chamou eles para o ministério. E eles cumpriram o ministério deles aqui na terra. Eles cumpriram, mas iremos falar aqui ainda. Né? O corpo de Cristo foi edificado sob o ministério dos profetas e dos apóstolos. Atos 17, 10 e 11. Logo que se fez noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Quando ali chegaram, entraram na sinagoga dos judeus. Nas sinagogas dos judeus. Ou seja, o templo verdadeiro era aquele de Jerusalém. Então o que não era templo era chamado de sinagoga. Então os que está por aí não pode ser considerado um templo de Deus, porque o templo de Deus era aquele que foi destruído lá em Jerusalém. Então o que se encontra por aí é sinagoga. E certa vez aqui foi chamado de, naquela época, né, foi chamado de sinagoga de Satanás, ou sinagoga de adversário, né, que adversário, que Satanás para nós é acusador e adversário, e não é nome próprio, não é isso que o sistema prega também não. Verso 11. Esses eram mais nobres do que os de Tessalônica, e receberam a palavra com ansioso desejo, indagando todos os dias nas escrituras. E essas coisas eram se essas coisas eram de fato assim. Olha, indagando todos os dias nas escrituras, se essas coisas eram de fato assim. Aí eu te pergunto, se você está aí de frente a esse cidadão que se denominou pastor, padre ou quem quer que seja, se você questionar ele, você que faz parte da denominação dele, se você questionar ele, ele não vai gostar. Nem você ousa fazer isso. E muito pelo contrário aqui, ó. Eles aqui estão indagando todos os dias, Paulo e Silas, para ver se aquilo era verdade. E hoje, dentro desses locais, a gente entra mudo e sai calado. Colossenses 2,6. E como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Andai nele. Verso 7. Enraizado, edificado nele. Não é no templo, não. É nele. E confirmados na fé, assim como fostes ensinado, nela abundando em ação de graça. Verso 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa fácil, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo as tradições dos homens, não é do diabo. Segundo os rudimentos do mundo, não é do diabo. E não segundo a Cristo.
Ou seja, se a gente pegar essa passagem aqui, se for lido dentro de um templo lá, eles vão falar que aqui, o mundo aqui é o diabo. Ele vai falar que esse homem aqui é que o diabo entrou nele. Então, segundo ele, é desse tipo. É tudo torcido. Porque o propósito desses templos não é trazer a verdade para você. Porque a verdade liberta. A palavra de Deus: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, o propósito aqui desses templos de hoje aí, que são milhares pelo Brasil, milhares de denominações, é dinheiro. É dinheiro, pura e simplesmente dinheiro. A pessoa fica ali no cantinho, cumprindo ali tudo a rigor, aguentando caladinho, esperando sair um ministério para ele ir lá e tomar conta, para ganhar seu dinheirinho, sem precisar mais de trabalhar. Ó, eu vou me empenhar aqui no dízimo aqui, ó, tá colhendo muito dízimo, ó, deixa o irmão lá, que ele é bom lá, ele tá arrecadando bastante lá. E infelizmente é assim. Infelizmente é assim. Se vocês verem lá, Malaquias 3,8, roubarás o homem a Deus, todavia tu me roubais no dízimo das ofertas, e direi em quem me roubais. Lá, eles pegam aquilo lá e traz para os dias de hoje e fala que é você que está roubando. Não vou nem dizer eu não, porque eu não faço parte de lá. É quem está lá dentro que não está dando dízimo, fala que está roubando a Deus. Mas eles não leem. Eles não leem o capítulo 2. Lê o capítulo 2 de Malaquias, só os 4 primeiros versículos, onde fala: ó sacerdote, esse mandamento é para vós. É muito fácil. O objetivo desses templos nada mais é do que isso. Colossenses 2, 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Verso 10. Olha aqui. As pessoas hoje, não, você tem que andar na linha bonitinho desse tipo. Realmente, o povo que participa das denominações, sem dúvida alguma, é um povo bonito, bem vestido. Não que nós somos feios. Às vezes não é porque nós não... Olha aqui, que jeito que eu estou, nem me preocupo, né? Eles se preocupam muito com a aparência. Realmente, eles se preocupam muito com a aparência. Buscando a perfeição, buscando santidade. Mas na verdade, em Colossenses 2,10, olha o que diz: estais perfeito nele, não é na denominação, estais perfeito nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. É em Cristo que nós estamos perfeitos, é em Cristo que nós estamos santos. Porque dentro do sistema religioso, você nunca vai estar perfeito. Porque o dia que você vê isso daqui e falar: não, eu estou perfeito, não preciso disso aqui mais, você não pisa lá mais. Aí alguém pergunta: não, mas você está perfeito, Ivan? Eu estou perfeito, nós estamos perfeitos. Em espírito, porque essa carne aqui, ela é desobediente a Deus. Ela não obedece a Deus. Em espírito, estamos perfeitos, sim. Efésios, olha aqui. Olha aqui. Se você for participar lá desses locais, eles não vão falar isso aqui para você. Efésios 2,19. Consequentemente, já não sois hóspedes nem peregrinos, mas sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Algumas traduções só dizem assim: e da família de Deus. Além de anteriormente a gente acabar de ler que estamos perfeitos, agora está dizendo aqui que nós somos da família de Deus. Isso aqui você não vai ouvir nunca lá dentro do sistema religioso. Mas nós aqui falamos. Efésios 2:20, continuando aqui. Edificado sobre o quem? Sobre os fundamentos de quem? Do pastor, do padre, do presbítero, do apóstolo? Não. Edificado sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas, tendo por pedra angular o próprio Cristo. O próprio Cristo. Nós somos da família de Deus. Isso aqui eles não vão te falar jamais. Mas de que forma? De forma material? Não, espiritual. Deus é Pai dos Espíritos. Nós temos a palavra de Deus diz que nós temos nosso Pai
segundo a carne, e Deus é espírito, ele é pai dos espíritos. Nós somos filhos de Deus espiritualmente. Segundo a nossa carne aqui, material, nós temos os nossos pais aqui na terra. Agora Deus é pai do espírito. Espírito nunca esteve em situação de condenação. Espírito nunca esteve em situação de perdição. Nunca esteve. Eclesiastes 12:7, a gente fala aí muitas vezes, o pó desce o pó, o espírito volta para Deus. Alguém só volta a um lugar se ele já esteve lá. Por que volta para Deus? Porque não é de lá que nós viemos. Vamos continuar aqui. Olha, e eles falam, não, que tem que ter o pastor, tem que ter o padre e tal, porque ele mandou ir e curar os enfermos, tal. Mas vamos ver na prática, dentro das escrituras, quem que Jesus chamou? Olha aqui, Mateus 10, verso 1. Jesus reuniu seus 12, o número 12 discípulos, conferiu-lhe os poderes. Aqui eu estou lendo com uma dificuldade, porque eu peguei uma outra tradução aqui. Conferiu-lhes os poderes. Em outras fala assim, deu-lhe poder de expulsar os espíritos imundos e de curar todo o mal e toda a enfermidade. Aí tem gente aqui, põe a mão na cabeça, eu te curo, eu expulso isso. Não tem cabimento. Aqui está falando que foi para os 12, inclusive até Judas estava aqui ainda. Foi para os 12, não foi para mim, não. Se a pessoa estiver ali, está endemoniada. Meu amigo, não é endemoniada, não. Essa pessoa aí está com problema psicológico. Então foi os 12. Olha o que está dizendo aqui também Mateus 10, verso 5. Esses são os 12 que Jesus enviou em missão após lhe ter dado os seguintes instruções. Não irei ao meio dos gentios, nem entrei em Samaria. E no Mateus 10, verso 2, vocês vão ver lá o nome deles. Procura lá, senhores pastores, padres ou quem quer que seja, se o seu nome está lá, procure. Se o teu nome está lá para dizer que você tem um chamado de Deus para que seja pastor, padre ou quem quer que seja. Você pode até ter essa carteirinha aí, mas pode ter certeza, você não foi chamado para isso não. Eu não vou estar aqui falando, eu tenho um chamado, Deus me chamou para fazer isso aqui não. O que eu estou lendo aqui, qualquer pessoa na graça hoje, é uma coisa tão maravilhosa que a pessoa conhece, é cortado pela graça hoje, daqui a poucos dias, ela está falando tudo isso aqui, está sabendo de tudo isso aqui. Elas conseguem ver assim de uma forma fantástica. Quando a graça de Deus me tocou, era eu e minha esposa, nós ficamos assim, mas só nós dois que vê isso daqui, nós achou até estranho. Só nós dois. Aí aos poucos foi aparecendo gente na internet e por aí vai. Eu falei, opa, a nossa família é grande, nós não sabíamos. Então Deus, o Messias, tinha um propósito aqui com os discípulos dele. Os discípulos dele não era para ministrar para os gentios, não era para ministrar para os samaritanos, como diz em Mateus 10, verso 5. Não era, porque para os gentios tinha um outro discípulo, um outro apóstolo, o apóstolo Paulo. Por que era diferente? Porque em Mateus 26, 28, Jesus anuncia o Novo Testamento, mas o sistema fala que está te ensinando a comer pão e vinho. Não, ele fala, esse é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento. Certa vez Jesus falou assim, ainda tenho muito que vos dizer para os discípulos, mas vós agora não podeis suportar. E ele falou para Paulo no terceiro céu. Paulo foi arrebatado em espírito e ouviu palavras inefáveis no terceiro céu. Então, as cartas de Paulo, as 14 cartas de Paulo, sim é o Novo Testamento. Esse que nós anunciamos. Então quem chamou foi o próprio Messias. Foi o próprio Messias. Olha outro chamado aqui. Nós já vimos ali em Mateus 10, verso 1. Olha o outro chamado. Esse agora é o chamado de Paulo. Olha o que está dizendo aqui em Atos
Atos 22, verso 6. Ora, estando eu a caminho, aproximando-me de Damasco, pelo meio-dia, de repente me cercou uma forte luz do céu. 7. Caiu por terra, e eu ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E eu respondi: quem és tu, Senhor? Olha, interessante aqui. Por que ele fala quem és tu, Senhor? Porque ele nem chegou a andar com Jesus de Nazaré. Quem és tu, Senhor? Vamos lá. Aí ele disse aqui: a voz que me disse, eu sou. E a voz me disse, eu sou Jesus de Nazaré a quem tu persegues. Ali estava falando no Espírito. Como poderia estar perseguindo ele ali? Não, estava perseguindo a igreja dele, né? Que eram os apóstolos ali. Porque ele havia recebido carta ali para encontrar quem quer que seja que estivesse pregando ali o Jesus Nazareno. Verso 9. Os meus companheiros viram a luz, mas não ouviram a voz de quem falava. Verso 10. Então eu disse: Senhor, que devo fazer? Olha só, olha o chamado aqui. Aí as pessoas dizem que a gente tem que aceitar Jesus. Olha aqui, verso 10. Então eu disse: Senhor, que devo fazer? E o Senhor me respondeu: levanta-te, vai a Damasco, e lá te será dito tudo o que deve fazer. Quando chegasse a Damasco, né, ia ser dito tudo o que deveria fazer. Agora presta atenção. Agora é 2 de Coríntios. 2 de Coríntios 12, 3 e 4. Olha o que está dizendo. Eu sei que esse homem, se no corpo não sei, ou fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e lá ouviu palavras inefáveis que não é permitido a um homem repetir. Ou seja, é coisa tão maravilhosa que não era permitido a um homem repetir. Isso aqui é o chamado de Paulo. Esse é o chamado de Paulo. E esse povo de hoje, volta a perguntar, quando a gente começou o estudo lá, olha o que é que nós falamos aqui, em Éfesos 4, verso 11. E ele mesmo deu um para apóstolo, e outros para profeta, e outros para evangelista, e outros para pastores e doutores. Ele mesmo. Então ele mesmo está chamando Paulo aqui para pregar aos gentios de longe, que estavam sem Deus, longe dos pactos. Olha o que está dizendo aqui em Atos. Está um calor terrível aqui, esqueci de pôr o ventilador aqui, mas vamos lá. Atos, olha o que está dizendo, Atos 22, 17 a seguir. Voltei para Jerusalém e, orando no templo, fui arrebatado em êxtase. E vi Jesus que me dizia: apressa-te, saia logo de Jerusalém, porque não receberão teus testemunhos a meu respeito. Por quê? Que era para ele sair de lá às pressas, que não ia ouvir o testemunho a respeito dele. Porque o antigo pacto era a lei de Moisés, e eles ainda estavam debaixo da lei de Moisés, que veio, acabou de fato mesmo no ano 70 descer, né? Que foi posto fim na lei de Moisés. Então ali sim acabou. Está chegando um ventilador aqui para mim agora, vai ficar bom, viu? Vai refrescar aqui. Então, os discípulos, 12 discípulos de Jesus, eles pregavam a circuncisão. Ele era ministro da circuncisão. Eles estavam anunciando o reino que estava vindo. Agora melhorou, um ventinho bom aqui. Então, os 12 discípulos, se você ler Mateus 10, lê até o verso 7, que fala assim: ide anunciar, é chegado o reino do céu. Então, a missão deles era essa. Agora a missão de Paulo é outra. E se você também lê Éfesos 2, você vai chegar a um dado momento que você vai ler lá que fala de ambos os povos, judeus e gentios, ele fez um. E hoje, nas chamadas igrejas, o povo de Deus é quem vai lá. Em Éfesos 2 fala de ambos os povos, ele fez um. Mas aí nas chamadas igrejas fala que não, o povo de Deus são eles. Como eu disse no início,
Religião separa pessoas. Separa pessoas. Então vamos continuar aqui. Atos 22, 19. Eu repliquei: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava e açoitava com varas nas sinagogas os que criam em ti. Olha que ele sabia, já tá, o chamado aqui era tão forte que bem aqui atrás, no verso 10 de Atos 22, ele disse assim, Senhor, que devo fazer? Que devo fazer? Então aqui no 19 ele disse assim, eu repliquei, Senhor, eles bem sabem que eu encerrava e açoitava com varas na sinagoga os que criam em ti. 20. E quando derramou o sangue de Estevão morreu só porque falou assim que, depois de falar um punhado de coisas, ele falou assim que Deus não habita em templo feito por mão de homem, aí foi a gota d'água para eles. Aí foi a gota d'água, aí pedra mesmo. Aí eu te pergunto a vocês, senhores líderes religiosos, quem apedrejou Estevão? Foi quem estava bebendo cachaça? Foi quem estava no forró? Foi quem? O sistema religioso, que ninguém fala para você, que apedrejou, porque não aceitou ele falar muitas coisas contra o sistema religioso, não aceitou ele dizer que Deus não habita em templo feito por mãos de homem. Hoje a gente vai falar acerca dessa passagem para alguns abençoados aí. Eles falam, não, eles já estão preparados para se defender. Não, quando fala isso daí, está falando daquelas estátuas. Não, eu falei, não, abençoado, não é não. Aquilo é imagem de esculturas. Quando fala templo, quando está falando esse templo aqui, é esse tipo de igreja que vocês disseram aí, com placas. Está falando é desse. Hoje nós somos um templo. Nós somos um templo. Não feito por mãos de homem. E Deus habita em nós. Eles não aceitam. Só falta apedrejar a gente, né? Só falta. Mas vai chegar um momento aí, quando a graça de Deus estiver bem alastrada mesmo, eu acho que eles vão perder a paciência, principalmente esses que vivem amaldiçoando aí os outros aí. Verso 21, e disse-me, vai, Atos 22, 21, e disse-me, vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. Ou seja, os 12 discípulos, a missão deles era para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Leia Mateus 10, que você vai ver. Leia até o verso 7. O próprio Jesus de Nazaré disse em Mateus 15, 24, se eu não me engano, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então a missão para aquele povo, para aqueles discípulos, era para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí eles pegam esse negócio de ovelhas perdidas lá e trazem para os dias de hoje, fala, você é uma ovelha perdida e tal, e por aí vai. Nós não somos ovelha mais não, abençoados. Nós somos da família de Deus. Nós somos da família de Deus, Éfesos 2. Leia lá, bem no finalzinho lá. Nós somos da família de Deus. Nós não é ovelha mais não. Nós não somos ovelha mais. Mateus 26, 41. Olha só o que está dizendo aqui. Vigiai, orai, porque para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Abençoado? Eles pregam por aí condenação, maldição, que o diabo vai fazer isso, vai fazer aquilo. Olha, essa carne aqui, ela já está condenada. Essa carne aqui, ela vai descer no pó mesmo. O espírito que volta para Deus, em Eclesiastes 12, 7. Então aqui está dizendo muito claro, vigiai, Mateus 26, 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não é a carne que vai subir para o Pai. Não é a carne que vai subir para o Pai.
E esse pessoal do sistema não vai te pregar isso, não vai te ensinar isso, porque não é esse o propósito. Eles não têm esse chamado, não. Foi o próprio Messias que deu uns para apóstolos, pastores, sim. Mas esse pessoal que tiveram esse chamado, já não existe mais nenhum. O que estão aí são cópias muito frajuntas. Nem cópias não tem como tirar cópia de algo que não existe mais. Não tem como. Nem falsificação não é. Para que você falsifique algo, tem que existir algo verdadeiro para você fazer uma comparação. Não é. Eles não chamaram, Jesus não chamou esse pessoal. Vamos continuar aqui. Romanos 8, verso 5, a seguir. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Verso 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade com Deus. É inimizade contra Deus, pois não é sujeito às leis de Deus, nem em verdade pode ser. Aí eu te pergunto aqui, eu te falo aqui, está falando aqui, Romanos 8, verso 7. Está dizendo aqui, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito às leis de Deus, nem em verdade pode ser. Quando diz isso daqui, não está falando assim, pura e simplesmente dessa carne aqui não. Está falando do seu entendimento, a inclinação da carne, a inclinação das suas próprias vontades. É a sua própria vontade que está sendo inimiga de Deus. A palavra de Deus diz que nós estamos perfeitos, que nós já fomos batizados na morte de Cristo, estão batizando por aí. Então essas pessoas estão sendo inimigas de Deus. Efésios 2:8 fala que nós somos salvos pela graça. As pessoas, não, eu tenho que me esforçar, isso é obra da carne. Gálatas 5:19 fala as obras da carne, e eles falam, não, é o diabo. João 10:10 fala, o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Eles falam, não, aqui é o diabo. E se você ler o contexto, está falando de um cara que não é pastor. Que não é, e Jesus fala, eu sou o bom pastor. E se Jesus diz que ele é o bom pastor, e esses daí devem ser excelente ou péssimo? Eu acredito no péssimo. Me perdoa, mas eu acredito que ele é péssimo. Porque muitos deles que estão ensinando por aí, não condiz nada com a verdade do Evangelho. Portanto, Romanos 8, verso 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ou seja, se você está fazendo aí de acordo com a vontade do seu líder religioso e não de acordo com a palavra de Deus, é vontade própria, você jamais pode agradar a Deus. Jamais. Existe por aí, né, muitas pessoas se dizendo profetas, mas aqui está muito claro, aqui, além os profetas duraram até João, desde então anuncia-se o reino de Deus, e todo homem emprega uma força para entrar nele. O que estão fazendo por aí com você, abençoado? Não estão empregando força, você tem que jejuar, você tem que se sacrificar, você tem que dar o seu melhor, você tem que dar essa lata velha, você tem que dar seu celular. Estão empregando força para entrar aonde já a porta está aberta. Estão empregando força desnecessária. Nós já somos da família de Deus. Nós já somos. Está muito claro aqui, ó. Lucas 16:16. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus. E todo homem emprega força para entrar nele. Estão fazendo isso aí. Vamos jejuar, vamos orar, empregando força para entrar nele. Se já nós estamos, ou seja, eu acho que está querendo é sair, porque dentro já está. Quando a oração do Pai Nosso, Jesus
ensinou lá para eles daquela época, que não serve para nós. Ele disse: venha a nós o teu reino. O reino dele já veio. Nós já estamos no reino. Nós já estamos no reino. O reino de Deus é justiça, paz, longanimidade. É isso. Mas as pessoas não entendem isso. O sistema impede você de ver isso daqui. Infelizmente. As pessoas dizem por aí: olha, Deus me mandou te dizer isso, Deus me mandou te dizer aquilo. Mas olha o que está dizendo aqui. Tudo nesses locais aí, chamado igreja, que eu falei para você, que não tem respaldo nenhum com a palavra de Deus. Não tem. Não tem. Deus não mandou construir templo. Deus não deu ninguém mais nos dias de hoje para pastores, apóstolos, não. Nós somos ministros. Ministro ele pode ministrar. Eu estou ministrando. Apóstolo, pastor, não existe mais. Não existe mais. Principalmente título, carteirinha. E dons. E dons. Abençoado. Hoje nós somos ministros. Nós somos ministros. As pessoas nesses lugares procuram muito profetização. Procuram muito. Você quer fazer fama? Profetiza. Igual a gente escuta muito aí nas redes sociais. Olha, Deus está mandando te falar isso. Deus está te mandando falar aquilo. Mas não fala o nome de quem. Não fala para quem. Joga no vento. Aí você fica assim: acertou em mim. Você acredita. Olha o que está dizendo aqui. Hebreus 1, verso 1. E havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo seu Filho. Nesses últimos dias não é que o mundo vai acabar, não. Não é. Estão pregando por aí até que o mundo vai acabar. É o fim dos dias. Não existe fim dos dias. Pode ser o fim do mês, os últimos dias do mês, os últimos dias do ano, últimos dias das minhas férias. Aqui, o filho nos últimos dias. Últimos dias do quê? De um período da lei para a graça. O período transitório de lei e graça. Os últimos dias da lei. Nós estamos na graça. E ele, Cristo, era o ministro da reconciliação. A palavra de Deus fala: isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Não é com pastor, não é com padre, não, com ninguém, não. Aí você fala: vem aqui reconciliar-se com Deus. Não é reconciliar-se com Deus, não. É reconciliar-se com o pastor ali, daquela denominação. Porque a palavra diz: isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Sobrou o que para você? Olha o que está dizendo Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristãos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganará até os escolhidos. Se possível for, se possível. Mas muita gente aí estão sendo enganada. Isso aqui está dizendo para uma época. Mas nos dias de hoje, os escolhidos estão sendo enganados. Está sendo enganados. Por quê? Eu ouvi hoje um pregador de uma denominação renomada aí, ele acreditando que ainda nos dias de hoje existem profetas que adivinham o futuro. Eu não acredito, eu acredito na palavra de Deus, porque está dizendo aqui, ó, em Lucas 16, a lei e os profetas duraram até João. Eu creio nela. Não existe. Mas e agora? Existem pessoas que ministram a palavra de Deus. Olha o que está dizendo Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos. Olha só. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais de prodígio que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Agora, o que está acontecendo por aí? Aí as pessoas falam: você não acredita nisso não, irmão? Olha o que está acontecendo aqui. Olha lá as pessoas, como é que está. Aqui, está dizendo aqui. Por que Cristo disse isso daqui? Porque muitas coisas que são pregadas hoje dentro das denominações
Não foi Deus que permitiu, não foi Deus que falou, faça. Não foi o Messias que falou assim para esses pastores de hoje, eu te chamei para isso. Não foi. Porque em Éfesos 4, verso 11, ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Ele mesmo. Aí eu te pergunto, para nós encerrar por aqui, quem falou que você é pastor? Quem? Quem falou que você é padre? Foi o Eterno? Ou foi outro homem que disse que agora você formou, agora você terminou o cursinho, agora você você ficou ali muito tempo quietinho no banquinho, agora você já pode ser pastor, agora você é muito conhecido, você é muito influente na sociedade, vai trazer muita gente para cá. Agora, não foi assim que aconteceu com você? Como que foi o seu chamado? Foi de Deus? Para você ir sem bolsa, sem alforja, sem nada pelo caminho, comendo e dormindo aonde você chegasse? Ou foi alguém que falou assim, não, agora você vai ser o pastor de tal igreja e com água, luz, telefone, tudo pago? Como que está mandando você ir pelo caminho? Com bolsa ou com os bolsos cheios? Com bolsa vazia, sem bolsa, né, melhor dizendo, ou com os bolsos cheios? Qual o seu desejo nessa missão de pregar o Evangelho? Dinheiro. Dinheiro. Então essa é a mensagem que nós tínhamos para hoje. Então espero que vocês aí se sintam edificados, que se inscrevam no canal Reconciliados em Cristo. Em breve aí a gente estará aí trazendo mais mensagens aí. Graças a Deus aí estamos aí vivendo um momento muito maravilhoso. Deus está permitindo assim que a gente venha e traga mais mensagens para vocês. E assim que eu senti no coração, não tem hora, não sei que hora que Ele vai permitir. E se Ele permitir, beleza. Mas por que você fala assim, Ivan, se Ele permitir? Porque agora eu tenho liberdade de conversar com Ele. De Éfesos 2, fala que eu sou da família dele, então eu tenho livre acesso de falar com Ele, não tem intermediário, eu falo com Ele a hora que eu quiser. Então eu posso. Eu vou fazer meia-noite um vídeo, faço. Aí ele fala, não, beleza, pode fazer, eu faço. Ok? Se essa mensagem foi edificante para você, compartilha com mais pessoas para que ela tenha conhecimento. Lembre só, você não é pastor, você está enganando. Jesus não está aqui para falar, eu te levantei como pastor, padre ou quem quer que seja. Leia Éfesos 4, verso 11 para você ver. Ele mesmo, graça e paz.